A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, que diz: Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós vamos ver Paulo, a partir do versículo de número 11, falando sobre o ministério da reconciliação. Ele começa no versículo 11 dizendo: Portanto, sabendo o que significa temer o Senhor, procuramos convencer os homens. Contudo, já somos bem conhecidos por Deus. Espero que também sejamos bem conhecidos em vossa consciência. Paulo ele está dizendo de que à medida que nós já temos o conhecimento do Senhor, do temor do Senhor, nós devemos procurar convencer, persuadir os homens, pregando às pessoas, anunciando o seu evangelho. Ele diz no versículo 12, não estamos de novo nos recomendando a vós, mas vos concedemos a oportunidade de vos orgulhardes por nossa causa, de modo que tenhais resposta para os que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Porque se enlouquecemos, é por Deus que enlouquecemos. Se não perdemos o juízo, é por vós que não perdemos o juízo. Muitos têm se orgulhado, se orgulha das coisas que são aparentes. E nós bem sabemos que devemos nos orgulhar não do que realmente é visível, do que realmente que está aparente, mas aquilo que devemos ter cuidado que nós estamos guardando no nosso coração. Porque aquilo que está, muitas das vezes, oculto, guardado em nós, vai se tomar forma, muitas das vezes, quando no momento em que de revolta, de ira, vai ser colocado e exposto aquilo que está no coração, aquilo que está no interior do homem. E muitas das vezes, Paulo ele diz que até mesmo na parte em que ele enlouquecemos, é por Deus. É por Deus que enlouquecemos. Ele está falando no sentido não de expor, se enlouquecer a ponto de perder o sentido, ficar como doido, não. Mas enlouquecido, e pregando a palavra, não perdendo o juízo, mas anunciando, enlouquecido, loucos por Cristo, loucos por querer convencer os homens, para que eles venham ter o conhecimento do Senhor, venham se realmente sentir, querer realmente desejar, a ponto de que Paulo ele foi em algum momento tinha falado sobre lá quando ele estava com o rei Agripa, se ele estava querendo persuadi-lo, porque da forma que ele falava, da forma que se portava, como se fosse louco por Cristo, louco pelo Evangelho de Cristo, a fim de salvar a todos, de ganhar todos para o Senhor. Versículo 14 ele diz: Pois o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que se um morreu por todos, logo os todos morreram. Então ele está dizendo, é o amor de Cristo que nos motiva a falar todos os dias, que todos os dias está anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. Ele diz, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, à medida
que nós nos aproximamos, somos reconciliados com Cristo, o mistério da reconciliação, e se somos reconciliados com o Senhor Jesus Cristo, nós temos paz com Deus, né? E reconhecemos que Ele morreu por todos para que nós pudéssemos estar vivendo hoje, né? E que Ele morreu e ressuscitou. Isso é um combustível, é a nossa esperança de um dia também ser ressuscitado como Ele. O versículo 16 diz: assim, daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não conhecemos mais desse modo. Ele está dizendo que não devemos reconhecer ninguém segundo os padrões humanos, segundo a carne. E ainda temos conhecido Cristo, mesmo que temos conhecido Cristo. Dizendo aqui de forma humana que muitos ainda tinham visto a Cristo. Agora não conhecemos mais desse modo. Aí ele diz no versículo 17, que é o nosso texto: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Então, à medida que fomos reconciliados com Cristo Jesus, nós precisamos entender que tudo se passou, as coisas velhas se passaram, porque à medida que nós estamos em Cristo Jesus, já não importa mais o nosso passado, porque o nosso passado ele foi jogado no mar de esquecimento. Aquilo que era a vida que nós desejávamos já não importa mais, porque Cristo ele lança no mar de esquecimento. Ele levou sobre si todas as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados, pelas suas pisaduras. As coisas velhas já passaram, então surgiram coisas novas. Tem muitas pessoas vivendo o velho, vivendo o passado, e não está conseguindo enxergar as coisas novas que surgiram, que estão surgindo, que vão surgir. Por isso que nós precisamos estar em Cristo e ter a certeza de que Ele nos perdoou, de que tudo já se passou, que tudo a partir desse momento Ele se fez novo e se renova a cada dia, e se renova a cada manhã. E se nós vivemos dessa forma, renovando a cada dia, nós não vamos ficar presos no que se passou. As pessoas vivendo o passado, em vez de viver hoje o presente. Mas tendo certeza que coisas novas vão surgindo a cada dia, a cada momento. Então, aquela vida que lá atrás vivia de pecado, de mentira, de erros, de falhas que desagradavam, ao Senhor, que não condizia com a palavra, se passou. E a partir de hoje, tudo se faz novo. Nenhum dia é igual ao outro, todo dia é diferente. Não tem um dia que a gente pode falar esse dia foi igual. Não é. Cada dia é um dia novo, é uma oportunidade que nós temos de celebrar, é uma oportunidade que nós temos de glorificar o Senhor, de exaltar o nome do Senhor, de avançar e de se aproximar mais e mais dele, se aproximar mais e mais do Senhor. Ele diz no 18: mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Então, o Senhor, ele reconciliou consigo mesmo o mundo. Pois Deus estava em Cristo. Ele reconciliou o mundo. Ele não leva em conta as transgressões dos homens, daquele que confessou o Senhor, daquele que realmente abandonou o pecado, daquele que está realmente na presença do Senhor, daquele que realmente ama e quer estar com o Senhor e quer ser cheio de Deus.
Ele lhe encarregou a todos aqueles que querem ser cheios dele, ele encarregou dar uma mensagem da reconciliação. E a partir desse momento, somos reconciliados por intermédio de Cristo com Deus, passamos a ter paz, a paz que o mundo não pode dar. No 20 diz, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus nos exaltasse por nosso intermédio. Assim suplicamos-vos por Cristo que vos reconcilie com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado, em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, que neste dia você venha se reconciliar com Deus. Você venha se reconciliar. Você venha realmente voltar para Cristo Jesus, entregando a sua vida a Ele, voltando realmente ao caminho do Senhor, porque não tem outro caminho a não ser o Senhor. Esse caminho da reconciliação é algo que nós precisamos pregar, que nós devemos dizer que todos, mais que pecador seja, mais que tenha errado, mais que tenha falhado, o Senhor Jesus, Ele morreu para que essas pessoas como nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Então que nesse dia você aproveite essa oportunidade para se reconciliar com Deus, para voltar à casa do Pai, para poder realmente voltar realmente a servir ao Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele nos reconciliou com o nosso Deus. Nós possamos nesse dia ficar com essa palavra. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Se você não está, entregue sua vida para o Senhor Jesus. Você vai estar em Cristo. Aí se cumpre que as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Quer viver uma nova vida? Entregue sua vida para o Senhor Jesus. Nasça de novo. E você vai viver novas vidas. Vai viver uma nova vida. Vai viver um novo tempo. Porque o passado já não vai importar mais. Porque o Senhor, Ele está sempre pronto a nos perdoar. Então, que nesse dia você fique com essa palavra e compartilhe com aqueles que precisam ouvir, que o Espírito Santo de Deus te tocar, que necessita ouvir essa palavra nesse dia. Que Deus te abençoe.